Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia 73 do nosso estudo e meditação com a Sagrada Escritura. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos no dia 73 do nosso estudo com a Sagrada Escritura. Hoje é o último sermão, é o último discurso de Jesus no Evangelho de São Mateus. Então você que tem a Bíblia, nós vamos ali para o capítulo 24, para quê? Porque todas as vezes que tem um discurso, uma homilia, nós vamos primeiro definir onde que começa e termina esse discurso, para a gente ter certeza que aqui é só fala de Jesus. No capítulo 24, se vocês perceberem algo diferente, vocês me dizem. No capítulo 24, eu penso que esse discurso começa no versículo 4, que diz assim: Jesus respondeu. E aí ele começa o discurso. Jesus respondeu. Ali ele começa o discurso e a partir daquele momento só ele fala, nós não temos mais São Mateus falando. E esse discurso é um discurso um pouco mais longo. Ele tem 2 capítulos. Quando que ele termina, padre? Começo do capítulo 26. Vamos ali no começo do capítulo 26 que diz assim: quando Jesus terminou, como termina todos os outros discursos, quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos. Então, quando Jesus termina este capítulo, ou melhor, este discurso, que é o último deles, nós encontramos quando Jesus ele fala sobre o fim dos tempos. Nós encontramos nos capítulos 24 e 25 de São Mateus. Padre, o senhor tem alguma divisão, alguma forma para nós compreendermos esses 2 capítulos? Eu dividiria em algumas partes principais. Eu dividiria em 4 partes principais. Primeiro, a introdução e depois a conclusão. Esse discurso eu dividiria na introdução e na conclusão, e depois eu dividiria no anúncio do fim dos tempos, e depois eu dividiria nas parábolas do fim dos tempos. Então nós começa com a introdução, termina com a conclusão, depois nós temos o discurso, a explicação sobre o fim dos tempos, e aí depois nós temos as parábolas sobre o fim dos tempos. Primeiro Jesus, ele discursa, vamos tirar aqui, se tirarmos a introdução e a conclusão, primeiro Jesus discursa, e aí depois do discurso de Jesus ele fala, também na parte do discurso. Primeiro ele discursa com palavras claras, depois ele discursa com parábolas. A introdução, ele quando se aproxima do templo, ele olha aquela situação. Nós vimos ontem, quando nós terminávamos o vídeo, Jesus diz para os apóstolos: aqui não ficará pedra sobre pedra. Aqui não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, o templo ele acabou sendo destruído. E aí depois ele diz como que será, não o fim do mundo, como que será renovado esse mundo que nós temos, porque o mundo ele será renovado e acontecerá um novo céu e uma nova terra. O que é um novo céu e uma nova terra? Jesus ele não vai destruir, Deus não vai destruir o que ele criou. Esse mundo que nós temos, ele vai ser transformado em um mundo novo. E aqui nós chamamos de novo céu e nova terra. Ou melhor, para ficar ainda mais claro, nós chamamos de segunda vinda de Jesus. Alguns vão se encontrar com ele porque vão diretamente para ele, alguns vão se encontrar com ele porque ele vai voltar e vai ter a segunda vinda, e aí vai ser o nosso encontro direto com ele. Então tem 2 formas de se encontrar com ele: como no dia da nossa morte ou quando ele vier a cada um de nós. Então primeiro Jesus diz sobre esse dia, sobre esse momento, e aquilo que Jesus diz eu coloco aqui em A, B, C e D. Primeiro, o princípio das dores.
O princípio das dores. Ele diz assim: muitos virão em meu nome, acontecerão guerras, nação contra nação, fome, muitos serão odiados, muitos serão mortos, a iniquidade vai aumentar. E vocês pensam que esse é o fim dos tempos? Não, esse não é o fim dos tempos. Então Jesus, ele diz que haverá um princípio de dores. E nós já vemos estas dores no mundo. Padre, então é sinal que a volta de Jesus está próxima? Pode ser que sim, pode ser que não, porque isso sempre teve, guerra sempre teve. Muitos acham que o nosso tempo é o pior de todos. Não, o que acontece hoje aconteceu no passado. Mas tem muitos sinais também que a situação ela é mais grave do que no passado. E aí depois do princípio de dores tem outro momento que nós chamamos de grande tribulação. O que é uma grande tribulação? O local santo será abominado, a abominação do lugar santo. O lugar santo é Jerusalém. Muitos dizem que isso daqui aconteceu quando o Império Romano invadiu Jerusalém e profanaram os lugares santos. Eu já entenderia esse pensamento da abominação dos lugares santos no sentido da zombaria do nome de Deus, no sentido da ridicularização do nome de Deus, no sentido da religião ser tão blasfemada, tão zombada, tão ridicularizada como nos dias atuais. Antigamente nós sempre tivemos pessoas que não acreditaram em Deus, pessoas declaradas ateias, mas o nosso tempo tem algo de pior, a zombaria que muitas pessoas fazem com Deus. Olha, uma pessoa que se diz satânica, ela acredita em Deus, mas ela acredita que Satanás é maior do que Deus. É melhor um ateu do que um satânico. Então Jesus, ele diz da grande tribulação. O nome de Deus, ele será, o local santo, ele será abominado, ele será ridicularizado, ele será realmente humilhado. E aí depois Jesus diz, olha, quem está na casa foge para a montanha, e quem está na montanha, quem está em um local tranquilo, permaneça no mesmo lugar. Então ele diz que vai chegar um dia que vai ficar muito claro que acontecerá uma grande tribulação, e muitos dirão que ele é o Cristo. E aí não é o momento ainda de acreditar que é o Cristo. E aí depois nós temos outro momento chamado a vinda do Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Vimos lá em Daniel 7:13, que o Filho do Homem é um sinal de humildade de Jesus, mas o Filho do Homem é a presença de Deus no nosso meio. Então Jesus é o Filho do Homem. Isso aqui é algo profético, é um tema, um título que nós já vimos ali com mais calma, que é anunciado pelo profeta Daniel. E aí o padre até brincou com vocês lembram o nome mais bonito ali do Antigo Testamento. Mas ali diz a vinda do Filho do Homem. Não precisa, isso daqui é muito interessante, quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar, alguns vão dizer, olha, vá para o deserto para ver, olha, vai para a montanha para ver, olha, vai para Roma para ver, olha, Jesus está voltando, corra para aquele lugar para ver. Ele diz, não precisa ir para lugar nenhum, onde que nós estivermos, nós vamos poder vê-lo. Entendeu? Então um dia que isso vai acontecer, tem gente que acha que tudo isso é parábola, é conversa fiada, não. Nós acreditamos na Bíblia. Então aqui Jesus diz, quando ele voltar, não precisa correr para a igreja, não precisa correr para o Vaticano, não precisa correr para a montanha, não precisa correr para o alto do telhado. De onde nós estivermos, nós vamos ver que é a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque ele vai vir do céu de uma forma gloriosa. Onde nós estivermos, nós poderemos vê-lo. Princípio das dores, grande tribulação, vinda do Filho do Homem, depois o resultado disso tudo. Qual que é o resultado? Ele aparecerá no céu como Filho do Homem, também novamente do jeito que foi apresentado por Daniel. Ele enviará as suas trombetas e dos 4 cantos da terra os seus eleitos serão apresentados. Então, o final da história, aqueles que viveram, acreditaram, aqueles que tiveram comportamentos como aquilo que foi ensinado por Deus serão salvos. Padre, pessoas que vivem lá na China, na Coreia do Norte, em lugares onde o cristianismo nunca chegou, os ensinamentos de Deus nunca chegou, será que eles vão ser salvos? Essas pessoas têm virtudes naturais no coração, a justiça, tem a prudência, tem muitas virtudes naturais, eles não serão julgados pela religião que eles não conheceram, serão julgados pelas virtudes naturais que eles tiveram e se eles colocaram em prática ou não. E aí nós vimos 4 pontos que são indicativos da segunda vinda de Cristo. Prefiro dizer segunda vinda de Cristo melhor do que fim dos tempos. Melhor do que fim dos tempos é o novo mundo, a transformação do mundo, mas melhor do que isso ainda é a segunda vinda de Cristo. E aí 4 parábolas.
E todos nós conhecemos as 4. A primeira, a parábola da figueira. A parábola da figueira, ele fala sobre natureza. Olha, quando o tronco ele já está tenro, quando as folhas começam a brotar, a gente sabe que está na hora de começar a colher o fruto. Então uma figueira, ela começa a dar sinais de quando vai ter fruto. Quando chegar a hora do Filho do Homem voltar, os sinais também serão vistos. Depois Jesus... E aí ele diz que é para vigiar, que ninguém sabe quando isso acontecerá. Depois ele dá o exemplo do mordomo. O que é o mordomo? Ai do servo, ai do funcionário que encontrar dormindo, preguiçoso, descrente e não estiver preparado para servir quando o seu chefe vier. Então, nós somos servos. Quando o chefe vier, o Senhor vier, o superior vier, nós temos que estar preparados para servi-lo. Então, aqui ele diz, interessante que ele diz assim, o texto diz, nós devemos estar atentos, nós devemos estar ocupados à espera do Senhor. E a sua espera, ela será imprevista. E depois, veja, sobre o fim dos tempos, 4 momentos diferentes, princípio das dores, grande tribulação, vinda do Filho do Homem e depois o resultado. 4 parábolas, a figueira mostra quando está chegando o fruto, o mundo vai mostrar, nós vamos perceber quando ele estará voltando. Depois o mordomo, quem que é o mordomo? O mordomo, alguém que é servo, tem que estar preparado para servir o seu Senhor 24 horas, hora de trabalho, hora de ter atenção. E o nosso trabalho aqui nesse mundo, as 10 virgens, antigamente como que você tinha luz, você tinha que colocar óleo. Então as nossas lâmpadas precisam estar com óleo, nós temos que estar atentos. Então 5 não puseram e depois queriam colocar óleo, aí não dava mais tempo. Parábola das virgens, conhecida de todos nós, e depois a parábola dos talentos. Aqui é muito interessante que muitos acham que aquele que tem pouco será dado mais, ou será dado muito. Por quê? Para ser balanceado. E aquele que tem muito, Deus de repente ele vai tirar. Então, depende sobre o que nós estamos falando. Quando nós fomos criados, Deus nos deu dons e talentos. Esses dons e talentos é para ser reproduzido, é para ser colocado em prática, é para ser utilizado no mundo. Então Deus deu 5 talentos para um, e aí de repente Jesus volta, ele entrega 10, ô servo bom e fiel. De repente Jesus deu 2 para outro, Jesus volta, ele entrega 4, servo bom e fiel. Jesus deu 1 para uma pessoa, fiquei com medo, o meu servo, ele é rigoroso, coloquei no banco, fiquei guardando. E aí ele diz assim, servo mau e preguiçoso. Olha, ele não diz servo medroso, não, ele diz servo mau e preguiçoso. Quem não coloca os dons a serviço da igreja, da sociedade, da família, é mau, é preguiçoso. Esses não vão entrar no reino dos céus. Por que quem tem mais ele vai dar mais? Porque é uma pessoa que trabalha para ele, os dons vão ser aumentados. E aí no final, o padre diz sobre a introdução, e aí a conclusão é o último julgamento. Como que é o último julgamento? Jesus deixa muito claro, os bons e os maus, eles serão separados do mesmo jeito que um pastor, ele separa as suas ovelhas dos bodes, daqueles que não são do seu redil. Então isso daqui vai acontecer. E aí ele diz que existem alguns sinais claros para nós sabermos se nós vamos ser salvos ou não. Alguns critérios claros. Quais são esses? É como se fosse uma prova. Imagina, tem um vestibular, tem uma prova. Normalmente a gente estuda. E aí, imagina se você antes da prova já sabe as perguntas da prova. Muito mais fácil, padre. Então aqui Jesus ele diz 5 perguntas, 6 perguntas que vai cair na prova. Ele vai perguntar, eu tive fome, me desses de comer? Eu tive sede, me desses de comer? Me desse de beber? Eu era forasteiro, estrangeiro, cuidastes de mim? Eu estava nu, não tinha roupa, me desse de vestir? Eu estava doente, enfermo, me visitaste? Eu estava preso, foste me visitar? Essas serão as 6 perguntas que ele fará, o Senhor fará no dia que ele voltar, no dia da sua segunda vinda e no dia mais importante que será o dia que o Filho do Homem estiver no nosso meio. Todas as vezes que nós fizemos ou fazemos uma dessas coisas, a um dos pequeninos estamos fazendo ao próprio Deus. A importância da caridade, a oração, sem dúvida, mas a oração sem a caridade é uma pessoa que está manca, pensa, caminha com uma perna só. Ela tem muita dificuldade. Irmão, irmã,
nós encerramos assim o penúltimo dia do Evangelho de São Mateus. Amanhã nós vamos meditar os capítulos 26, 27 e 28. O sofrimento, a morte e, graças a Deus, a ressurreição de nosso Senhor. Que Deus te abençoe, permaneça firme e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.